que são principados? Então, principados e potestades é uma cadeia de demônios que eles estão acima dos demônios territoriais. Eles comandam e geram governo sobre a nossa mentalidade. O que eles fazem? Eles impedem que a nossa oração seja ouvida. É quando você conhece pessoas que dizem assim, eu levo uma vida de oração, mas não rompo. Eu oro e não rompo. Eles atuam aqui, ó. Eles ficam no governo acima da nossa mentalidade. Então, o que acontece? Eles impedem que a nossa oração seja ouvida. São aquelas pessoas que levam 3, 4, 5, 6 horas de oração. E por que eles atuam impedindo a oração? Porque tem brecha. Então, aonde tem brecha, eles têm autonomia para impedir que a oração seja ouvida. Então, a pessoa fica ali orando, mas ela ora sem direcionamento. Ela ora sem posicionamento. Porque oração, ela requer direcionamento e posicionamento. Eu posso orar por uma guerra que eu não conheço a guerra? Não. Se você tem uma guerra e eu entro como intercessor seu, eu tenho que entender o que de fato, de verdade, está acontecendo na tua vida. Para poder te ajudar. Então, assim, quando tem uma brecha aberta, eles têm autoridade para impedir que a nossa oração seja ouvida. Eles ficam acima de nós, impedindo a oração de chegar até o reino de Deus. Então, ali a pessoa fica ali. É igual você conhece o crente. Fica em monte, uma semana, um mês, 15 dias acampado e não consegue romper. É uma miséria, uma escassez, a casa é tudo quebrado, não tem alimentos direito. O nosso Pai, ele é dono do ouro e da prata. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. E a palavra diz também que os planos de Deus são maiores do que os nossos. Então, como pode um filho de Deus que ora, tem uma vida de oração com Deus, não ter nenhuma das suas orações atendidas? E olha, Rafael, que eu atendo muitas pessoas que levam uma vida de oração sem direcionamento. Não é só sobre orar, é sobre ter posicionamento com a oração. Adianta eu ficar falando com você sem ter uma conversação? Você tem uma hora que você tem que parar para ouvir Deus. Deus, o que o Senhor quer de mim? Para onde o Senhor quer que eu vá? O que o Senhor quer que eu faça? Como o Senhor quer que eu ande? Não é como ficar os fariseus falando, repetindo, sem relacionamento com Deus. Muitos fizemos da nossa oração um propósito religioso e não um propósito de relacionamento. Estamos nos relacionando com a religião, porque a oração passou a ser uma religião. Mas não esquecemos que a oração é um meio de comunicação com Deus. É aquilo que nós nos comunicamos com o nosso Pai Celestial, através do Filho e do Espírito Santo, para chegarmos até o nosso Pai. Então, quando nós oramos e temos legalidade, esses principados, eles geram interferência. Uma interferência. Eles interferem, eles se posicionam em cima, na frente. Então, eles impedem que a oração seja ouvida. E ali, por isso que você vê pessoas orando. Ah, eu tô cansado, vou sair da igreja, vou abandonar tudo. Porque, na verdade, ali houve brecha. Não houve reparação de brechas. E se não há reparação de brechas, há autonomia para eles operarem. Tá? E esses principados e potestades, eles geram governo sobre os demônios territoriais, que são os que fazem território de casas, empresas, casamentos, coisas quebradas. Então, eles geram governo sobre os demônios territoriais. São os demônios que se amontoam em cenários para impedir a prosperidade de Deus de chegar, para impedir a felicidade, o desenvolvimento. É aquela pessoa assim, Rafael, apareceu um financiamento para ela. Assim, vou comprar uma casa. Ela saiu falando com todo mundo. Daqui a pouco o banco vai e tira o financiamento. Ali ela abriu uma brecha no campo da inveja e ali o quê? Os demônios territoriais atuaram. E por que eles atuaram? Porque haviam brechas. Então, não adianta a pessoa levar uma vida de oração se ela não cumpre princípios. Aqui, ó. Não adianta ela orar se ela não tem entendimento dos princípios bíblicos. E você pode até ler e estudar, né? Mas não praticar. É porque a prática vem através do Espírito Santo, né? É. E eu só consigo acessar o Espírito Santo se eu renunciar ao pecado. Olha aí. E eu recebo muitas perguntas. A Chara ensinou sobre maldição, mas não ensinou sobre renúncia. Gente, não tem muito o que ensinar sobre renúncia. É você decidir largar o pecado e se posicionar em arrependimento. A gente traz tanto conteúdo aqui falando sobre esse assunto que as pessoas não têm nem que perguntar. Porque tem tanta coisa, é só você assistir, anotar num caderninho a sua avaliação, ver o que é que tá fora e a gente se colocar. Eu mesmo, muitas vezes sentado aqui nessa cadeira,
Eu já ouvi tanta coisa que eu falei, eu preciso acertar isso. Sim. Eu preciso acertar aquilo. Humildade. É. A gente precisa olhar e avaliar a nossa vida. Isso. Tentar entender. Uma coisa que também as pessoas me pedem muito quando eu venho aqui é sobre o jejum. O jejum mais importante dentro do campo da renúncia é o jejum para Deus examinar o que precisa ser mudado em nós. Eu faço jejum para o marido largar a bebida, eu faço jejum para arrumar alguém, eu faço jejum... Mas e o jejum de arrependimento? Deus, aonde e o que está errado em mim que precisa ser transformado? Aí, Rafael, entra essa camada de demônios que eu falei, que ficam legítimos dentro da alma, da última camada da alma, que tem principados e potestades, demônios territoriais, que são esses demônios de encruzilhada, demônios de sujeira, demônios de coisas quebradas. Já viu que você botar o dinheiro no lugar, o dinheiro sumir? Já ouviu falar sobre isso? A pessoa botou um dinheiro, daqui a pouco sumiu. A pessoa consertou o motor, daqui a pouco a parte elétrica está dando defeito. A pessoa consertou a máquina, daqui a pouco a geladeira está ruim. A pessoa nunca consegue sair daquele ciclo de miséria e escassez. E talvez aquela pessoa seja até um servo. Sim. Sabe? Mas ainda tem uma brecha que ela não conseguiu avaliar. Porque é o que eu falo sempre, os crentes acham que pecado é só adultério e fornicação. É pecado e pesado, mas o orgulho é pecado, maus olhos é pecado, negligência é pecado, mentira, fofoca, inveja, preguiça, entendeu? No campo da preguiça, os demônios da sujeira, Maria Mulama, Maria Farrapo, demônios que atuam quebrando tudo, não deixa o novo entrar, nada novo chega naquela casa, você pode reparar. É a média da escassez. Se falar em comprar um eletrodoméstico novo para casa, a pessoa passa até mal. O coração acelera, começa a dar tonteira nela. Pode reparar. Ela diz assim, eu estou me sentindo mal. Falou em comprar um sofá novo, um colchão novo. Dá um problema com alguém dentro de casa e um novo não entra. A pessoa diz assim, esse ano eu vou mobiliar minha casa. O colchão está quebrado, ela está dormindo no chão, a cama está quebrada, o sofá está todo arrebentado. Aí ela faz um planejamento, sabe? Para comprar as coisas novas. Todo mundo naquela casa fica doente, o carro que ela precisa para trabalhar dá defeito, o dinheiro é todo consumido em outras coisas. Por quê? Existem brechas. E talvez a brecha seja a sujeira que você não consegue vencer dentro da tua casa. Porque quando tem preguiça, tem negligência. E se tem negligência, a palavra diz que aquela pessoa é levada à pobreza. É bíblico. Então tem muita gente alimentando demônios da pobreza. Por quê? Porque estão adaptadas a serem negligentes. Elas fazem assim, procrastinam. Amanhã eu resolvo. Aí amanhã vira depois de amanhã. Depois de amanhã vira depois de amanhã. E assim ela nunca resolve nada. O ano passou de novo e ela não botou nada em prática. Na minha casa, eu gosto de deixar as coisas tudo em ordem. Por exemplo, eu tenho as minhas pastinhas lá com meus papéis, com meus documentos. Eu coloco uma pastinha para cada coisa, né? Para os meus documentos, para contratos, para isso, para aquilo, separadinho. Minhas documentações, eu deixo tudo em ordem. RG atualizado, não ando com RG e nenhum tipo de documento vencido, tudo organizadinho. Então, eu sou um tipo de uma pessoa assim que quando você vê um negócio, eu vou lá e já resolve na hora. Por quê? Sempre aquilo vai voltar e vai virar um problema para você. Vai. E se você não tiver ali preparado, vai virar um acúmulo de coisas para você resolver. Problemas. Então você está fazendo o quê? Reparação de brechas. Porque a palavra diz o quê? Que os planos bem elaborados, Provérbios vai dizer, te levam à fartura. Uma época eu não era organizado assim, sumia papel. Aí você ia ver, você tinha que sair, você tinha que perder tempo e ir lá refazer de novo. Tipo assim, e agora que tem tudo organizado, precisou de alguma coisa, tá ali facinho pra você fazer. Então você tá planejando. O tempo que você fica ocupado resolvendo, reparando os problemas, é o tempo que você usa pra orar, pra fazer outras coisas, pra... Então, o que você tá falando? Você tá planejando bem pra ser levado à fartura. É um princípio. Os planos bem elaborados levam à fartura. Você está elaborando o seu tempo para
estar pronto para o propósito da fartura, que é o propósito de Deus para nós. Exato. Deus nunca quis que nós vivêssemos em escassez, em humilhação e vergonha. Deus sempre quis que nós fôssemos pessoas de mentalidade aberta e fartos, felizes, alegres. Esse é o propósito de Cristo para nós. Então, quando eu começo a ter planejamentos, eu estou fechando as brechas no campo espiritual dos principados, potestades e demônios territoriais para ser levado ao propósito de fartura que Deus tem para nós. Pastora, eu creio também, queria até que você comentasse sobre isso, que quando a gente não cuida das nossas próprias coisas, por menor que seja, eu não acredito que Deus vai dar alguma coisa maior pra gente. Não, por quê? Ser fiel no pouco que no muito te colocarei. Se você não consegue ter fidelidade com aquilo que você recebeu de Deus, eu não estou falando só de dízimo, não. Fidelidade é aquilo que Deus entregou na tua mão. Exato. De repente é uma pequena casa, é um carro mais simples, você não consegue cultivar aquilo que Deus entregou, e você está deixando bem claro para Deus que você não está pronto para o próximo nível. Você não pode avançar ao próximo nível. E sobre isso daí eu gosto muito da multiplicação dos pães. Sim. Porque para multiplicar os pães e os peixes, a primeira coisa que Jesus falou, que Jesus fez, levantou ao Pai e deu graças, agradeceu. E às vezes a gente todas as vezes está reclamando. Exato. Deus te deu um copo, você diz assim, poxa, mas fulano está com um copo melhor do que o meu. Aí entra o orgulho, a inveja, o rompimento e a entrada de demônios. Porque aqui tem 4 campos abertos. Escassez, orgulho, inveja e negligência. Cada campo aberto tem milhões de demônios territoriais. Cada cativeiro desse tem um comandante, com milhares de funcionários. Vamos pôr assim. Então, são linhagens de demônios. E aí, eles rompem o destino profético. Ela não passa para o próximo nível, ela fica ali. Eu vou ter uma dúvida, pastora. Por que tem que ter milhões e muitos demônios na vida de uma pessoa? Um só não... Não é que eu tô querendo... Perdão. Não é que eu tô querendo torcer mal por ninguém. É só uma dúvida. Por que tem que ser muitos demônios? Por que muitos entram e não um só? Porque primeiro que eles trabalham com linhagem. Né? Um comanda, porque o inferno é organizado. Tá? Um comanda e aquele comandante tem um monte de funcionário. Um trabalha na tua mente, diz assim, Rafael, não levanta hoje não, fica à toa. O outro sopra no teu ouvido, lembra que você tem um trauma? O outro vem e bota um taque cardíaco, uma ansiedade no teu coração com mais 10. Aí vem mais uma legião, bota ansiedade, depressão, síndrome. Aí daqui a pouco vem um que trabalha na tua lombar. Aí daqui a pouco vem um que te dá um esporão no pé. Aí daqui a pouco vem um que você ouviu uma voz lá na entrada da casa. Chamou teu nome. Daqui a pouco tu vê um vulto. Ali já são outras legiões. Vamos trabalhar assim para você poder entender. Aí daqui a pouco tu ouviu um pó de cair na cozinha. Então eles são organizados em territórios para gerar destruição. Por conta do quê? Os portais, as brechas. Aí já entra na opressão. Opressão. Porque aí um campo vai levando ao outro. Se abrir o coração por causa de uma inveja, de um olho grande, de uma relação sexual ilícita, dali os demônios opressores começam a ter domínio das tuas emoções. Existem demônios dominadores e eles tomam conta das tuas emoções. É aquela pessoa que ela tem tudo, mas ela diz assim, só vivo triste. Tem uma dor na alma que eu quero morrer. Conhece pessoas assim? Pastor, ora por mim que eu não consigo parar de ficar pensando numa determinada coisa, eu não durmo. Eu vivo de insônia. E quando eu durmo eu tenho pesadelos horripilantes. Ou então eu sinto demônios me tocando sexualmente. Ou então eu tenho paralisia do sono. Então aí já são demônios de opressão. Eles não trabalham no externo, eles trabalham no interno. Corpo, alma e espírito. Então tem os demônios que comandam as áreas financeiras, sentimentais, eletrodoméstico que quebram, sujeira. Você já reparou que tem um cômodo da casa que a pessoa nunca consegue tirar o entulho? Tem mesmo. Não consegue. A pessoa tem papel da década de 20. Ela era binge lá não sei onde. Já não é uma minha há muito tempo. Mas ela tem aqueles papéis lá não sei desde quando. E não consegue jogar fora. Se falar em jogar fora da tremedeira nela, o coração palpita. Ela se sente mal, porque ali é território. E tu pode reparar
que você começa a enfrentar o velho, daqui a pouco começa a chegar o novo na tua casa. Tu joga o velho fora, daqui a pouco o Espírito Santo de Deus começa a ter liberdade para trabalhar. Eu já experimentei isso já. É forte, né? Já experimentei. É muito forte. Houve um momento que eu precisei trocar. O Espírito Santo falou pra mim: troca os móveis da sua casa, os móveis. Os móveis que você ganhou lá no seu casamento, de fulano, de Bertrano, doado. E eu senti uma mudança, viu? É muito forte, né? Forte. Porque tem uma hora que Deus quer te levar para outro nível. E você não sobe nesse outro nível se você estiver se alimentando do velho. Porque você ora, Rafael, Deus envia prosperidade, envia um milagre, envia restituição. Quando o anjo resolve, igual aconteceu com Daniel, que ele vem para te abençoar, tua casa está toda suja. Geladeira com comida com bolô, com mofo. Aí o anjo volta. Porque os anjos do Senhor não trabalham nesses ambientes. Ali é ambiente de demônios. Entendeu? Então a pessoa orou, mas ela não tem resposta. Porque o mundo espiritual... Eu faço... Pode continuar. Não. O mundo espiritual é assim. Você ora, você ativa anjos. Mas para você ativar esses anjos para trabalhar ali em teu favor, você tem que fazer a tua parte aqui na Terra. É a mesma coisa. Deus ora por mim, porque todo mundo arruma problema comigo. Ela é o maior problema da vizinhança. Ela que arruma problema com todo mundo. Ela fica orando para matar os vizinhos. Não tem gente que é assim? Meus vizinhos todos andam comigo. Vai ver ela que é o demônio. Ela que é o demônio com todo mundo. Às vezes é no lugar mais dela também ali. Exatamente. Pode ser também. E a gente até falou sobre isso em um outro episódio. Vou repetir a pergunta. Porque o ambiente não mostra o que está no nosso espírito, como está a nossa alma, o nosso espírito. É o que eu falo, o ambiente revela a frequência. Frequências são ciclos repetitivos. Tá? Então eu estou num ambiente que eu não rompo, é porque eu estou sendo repelida pela mesma repetição demoníaca. Ali, ó. Já cheguei numa estagnação que eu não consigo mais ir à frente. É quando você acorda e diz assim, caramba, tô com peso no corpo, não consigo fazer nada, não consigo reagir, não consigo me levantar. Aí a pessoa se sente paralisada. E o que é isso? Demônios que trabalham com neutralidade, eles se neutralizam. Perca de sonhos. Quais pessoas que não sonham mais? Sim. Ela perdeu o hábito de sonhar. Ela não acredita mais. Ela não acredita que vai mudar, que ela vai ser feliz. Porque eles tiram de você a visão. Você trabalha onde? Na visão. E pedem a tua visão espiritual. Você não consegue se ver como você é, você não consegue se enxergar. É uma perca de identidade. Eles tiram de você uma identidade. E aí por que você perde essa identidade? Porque não acessou o sangue de Cristo. Porque para eu acessar o sangue de Cristo, eu tenho que entrar num propósito com Deus de quê? Entender o que Deus quer de mim. Senhor, qual é o teu propósito na minha vida? Para onde o Senhor quer que eu vá? O que o Senhor quer que eu viva? O que eu preciso mudar para te servir, para te seguir? Você fala então que é a primeira coisa que a gente precisa fazer, né? Jejum, para que o Espírito Santo revele, nos mostre, porque às vezes a gente não está enxergando, né? Não.